Bom dia a todos, a graça e a paz. Amém? Abram comigo suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 31 ao 38. Evangelho de João, capítulo 4, verso 31 ao 38. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário, e o que colhe frutos para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Só até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ser tocados pela Tua Palavra, Senhor. Paizinho, que esta palavra venha nos inconformarmos, que essa palavra venha tirar o sono, Pai, de nossa vida, para que possamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai, no nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito, Deus, ministre cada vida aqui presente, Pai. Que esta palavra, Deus, como está escrito, não volte para o Senhor vazio, mas que ela faça aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. No verso 34, o próprio Jesus diz: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que interessante, Jesus já estava com fome, já passava do meio-dia. Diz que a mulher samaritana ali, depois desse encontro, já havia sido tocada, já havia voltado para a cidade para testemunhar de quem Jesus era. Depois desse encontro com Jesus, ela volta a Samaria, avisa a todos que havia encontrado o Messias, e olhando para o verso 39, diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: ele disse-me tudo quanto tenho feito. Olhem esta cena. Os samaritanos estão vindo, muitos deles. E os discípulos falam: Senhor, come alguma coisa. Mas eles não percebem nada acontecendo. Senhor, aqui, eu trouxe comida. Come alguma coisa, fica à vontade. E ele diz: Eu tenho uma outra comida, e que vocês não conhecem, que é fazer a vontade de meu Pai. E Jesus diz: Ergam os seus olhos, abram os seus olhos. Olha o que está acontecendo aqui. Vocês conseguem ver? O tema da mensagem nesta manhã é esse: erguei os olhos e vede. E os samaritanos vinham se reunindo ali para ouvir o que Jesus tinha a falar. O propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, a todo mundo e a toda a criatura. A visão de Deus é o mundo. O método que Deus escolheu para salvar o mundo é a igreja. E o tempo de fazer a obra é agora. Jesus mostra isso para a gente neste texto que a gente acaba de ler. Então, testemunhar sobre Jesus, evangelizar, precisa ser o nosso estilo de vida. Nós precisamos ter essa visão. Precisamos entender isso. Olha o verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos, que já branquejam para a ceifa. Vejam, ergam os seus olhos e vejam, os campos já estão brancos, estão prontos para colher. Jesus manda ali os discípulos erguerem os olhos. Quero que você também faça como Jesus mandou fazer, ou seja, erga os seus olhos. Você consegue perceber alguma coisa ao seu redor? Você consegue ver o que está acontecendo? Quando nós erguemos os nossos olhos hoje, a primeira coisa que a gente vê é que o mundo está perdido sem Jesus. Basta você erguer os seus olhos e você percebe que o mundo está perdido sem Jesus. Isso do doutor
ao analfabeto, do religioso ao ateu, do cientista ao ignorante. Não importa quem seja essa pessoa, sem Cristo, sem Jesus, ele está perdido. Não há o que fazer. Não importa quão importante ele seja, o quão sincero ele é, o quão bonzinho ele é, não importa. Porque o pecado nos separou Deus do homem. O pecado separou eu do meu próximo. O pecado me separa eu de mim mesmo. E o pecado me separou da natureza de Deus. Estamos separados, totalmente separados. O homem está perdido sem Cristo. Não há esperança para mim, ou para você, ou para ninguém sem Cristo. E olha só, quando a gente ergue também os olhos. Ergam os seus olhos e percebam. Olhem como o mundo está. Apenas alguns dados, bem rápido aqui. Quando a gente ergue os nossos olhos e olhamos para a Índia, o segundo país mais populoso do mundo, há cerca de 330 milhões de deuses. Com tantos deuses, e eles estão caminhando a passos largos para o inferno. A gente ergue os nossos olhos e olhamos para o Japão, a terceira maior economia do mundo. Ainda hoje, muitos deles se prostram diante de Buda, e com uma das taxas mais baixas de cristão da face da terra. Quando você ergue os seus olhos e consegue perceber o continente africano, onde a feitiçaria ainda escraviza milhões, ergam os seus olhos e vejam, das 1.800 línguas faladas na África, a palavra de Deus não foi traduzida sequer para 200 línguas. Olha os dados alarmantes quando você ergue os seus olhos e você percebe. Mais de 40 milhões de africanos estão ali. Hoje a África é um dos continentes mais pobres. Das 40 nações mais pobres do planeta, 32 delas estão na África. Um continente que precisa tremendamente da graça de Deus. Você só percebe isso quando você ergue os seus olhos e vê. Perceba o que está acontecendo. A gente olha para a América Latina, a gente vê ali junto a idolatria e a feitiçaria fazendo aliança no mesmo altar, dizendo que serve o mesmo Deus, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente olha para o Oriente, a gente vê o islamismo crescendo assustadoramente, em busca, o alvo deles é dominar o mundo, eles estão conseguindo fazer isso. Eles estão batalhando para isso. A gente olha para o Ocidente e vemos o ateísmo avançando. A gente olha para a Ásia e das 1980 línguas faladas, só tem a Bíblia traduzida para cerca de 95 línguas. Olhamos para a Europa, que é considerado um continente pós-cristão. Passou o tempo, já era. A Europa não é mais o que era antes. Acabou. Hoje ainda temos 2 bilhões e 500 milhões de pessoas que não foram atingidas pelo Evangelho. Ainda hoje a Bíblia não foi traduzida sequer nem para 1/3 das línguas faladas no mundo. Isso é desesperador. Ouça isso. Quando o presidente John Kennedy foi assassinado em Dallas, em menos de 12 horas, depois de 12 horas, metade do mundo já estava sabendo da sua morte. 12 horas depois, metade do mundo. Hoje, mais de 2000 anos depois da morte de Jesus, do nosso Salvador, muitas pessoas não sabem disso ainda. Quando você ergue os seus olhos, você vê essa barbaridade, essa questão desesperadora. Aí você entende o que Jesus disse para os discípulos: ergam os seus olhos e vejam, percebam o que está acontecendo ali. Nós temos que levantar nossos olhos e ver também que as falsas religiões estão crescendo, elas estão proliferando. Só para você ter uma ideia, nos últimos 50 anos, o islamismo cresceu 500%. Últimos 50 anos, o hinduísmo cresceu 167%. O budismo cresceu 145%. E o cristianismo, 47%. Ergam os seus olhos e vejam o que está acontecendo. Você percebe os campos brancos? Você consegue ver quanta gente para ser ganho para Jesus estão ali, sendo levados por outros ventos? Uma missionária, filha de imigrantes armênios, contou um dia com lágrimas nos olhos que após a Primeira Guerra Mundial, mais de 800 mil cristãos armênios foram perseguidos pelos islâmicos radicais, foram mortos ao fio da espada, e a única forma deles escaparem dessa morte era negando o cristianismo e abraçando o islamismo. Isso aconteceu
entre os anos 1915 e 1920. Crianças entre 9 e 10 anos, que compreendiam o Evangelho, porque foram ensinados pelos seus pais, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diante daquela perseguição seríssima, eles foram ensinados, caso fossem confrontados, negue Jesus e abrace Maomé. Elas diziam o seguinte: nós não podemos negar aquele que vive para crer naquele que está morto. Quem vai ensinar isso hoje para as pessoas? Não podemos negar aquele que vive para crer naquele que está morto. A mesma coisa acontece hoje, só que são poucos os que vão testemunhar sobre isso. São poucos os que ensinam sobre isso. O alvo dos muçulmanos é alcançar o mundo todo para o islamismo. Isso está acontecendo. Na Europa hoje, o islamismo é a religião principal em 43 países. No Egito, 94% da população é islâmica. Na Arábia Saudita, quase não há presença de igreja protestante. Suécia, França e Inglaterra, os muçulmanos são já o segundo maior grupo religioso. Hoje, há mais de 1,6 bilhões de muçulmanos espalhados no mundo. Ergam os seus olhos e vejam o que está acontecendo. Na Inglaterra, cerca de 4% dos evangélicos frequentam uma igreja. Os templos hoje estão sendo vendidos e transformados em boates, museus e mesquitas. A Inglaterra, que havia sido o berço do grande avivamento, hoje é o berço do ateísmo. Erjam os seus olhos e vejam o que está acontecendo. Na Alemanha já há mais de 2 milhões de muçulmanos. Na Holanda, um país de berço protestante, onde mulheres são colocadas em vitrines como um produto comercial. Simples assim. Ergam os seus olhos e vejam o que está acontecendo. Nos Estados Unidos, há mais de 3 milhões de muçulmanos. E se investe só na América mais dinheiro do que toda a igreja protestante na obra missionária no mundo inteiro. Os muçulmanos investem no que eles acreditam. E nós? Ergam os seus olhos e vejam o que está acontecendo. Por isso Jesus disse isso aos discípulos: levantem os vossos olhos e vejam os campos já brancos para a ceifa. Um outro exemplo que é absurdo: olhem o testemunho de Jeová. Olha que interessante, eles negam a Bíblia, negam a Trindade, negam a divindade de Jesus, mas são possuidores da mais sofisticada imprensa. Eles despejam literatura no mundo todo. E os cristãos, no tempo pós-guerra, foram acusados de ensinar o povo a ler. Não sabe ler? Pega essa Bíblia aqui e começa a ler. Os cristãos foram acusados disso. Mas quem deu literatura para eles e quem sai de porta em porta batendo nas casas não somos nós, são eles com a mentira. Ergam os olhos e vejam o que está acontecendo. Quando nós erguemos os olhos e olhamos para o Brasil, nós vamos prosperar aqui Seijanoye, Hare Krishna, Messiânica, Rosa Cruz, Budismo e Espiritismo. Espiritismo. Ergam os seus olhos e vejam o que está acontecendo. O Brasil é o país mais espírita do mundo, com centenas de milhares de terreiros. Olhem que absurdo. As falsas religiões prosperam. Nós, Igreja de Cristo, detentores da verdade, tranquilo, estamos acomodados. Senhor, não quer comer? Come um negocinho. Não quer comer alguma coisa? Come um negocinho. Ergam os seus olhos e vejam. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Percebam o que está acontecendo. Senhor, como? Eles não tinham noção do que Jesus estava falando. Como nós não temos. Quando na verdade deveria ser simplesmente nosso estilo de vida. Você não consegue ficar sem falar daquele que mudou a sua vida, que transformou a sua vida. Tem que ser assim a nossa vida. Nós precisamos erguer nossos olhos para perceber que não existe salvação fora de Jesus. Muitas pessoas acreditam que a ignorância é um dos caminhos para o céu. Sabia disso? Eu mesmo fui falar com muitas pessoas: olha, a Bíblia diz tal, olha, eu prefiro não saber, porque eu não quero ser cobrado de nada. Então Deus sabe que eu não sei, então estou de boa. Você acha que é assim? Desde quando a ignorância tira você do inferno? Olha o que a pessoa pensa. Aí você entende porque tem raiva de mim. É fácil, porque eu vou falar para você que está errado, querido.
Você vai para o inferno desse jeitinho que você está. Não pense que a ignorância vai salvar você, porque não vai. Você está perdido do mesmo jeito, um cara que não quer se arrepender do mesmo modo. Não ache que a ignorância salva você, porque não vai te salvar. De jeito nenhum. Diz a Bíblia, aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. A Bíblia diz o seguinte, que se o ímpio morre na impiedade dele, Deus vai cobrar de mim o sangue dele. Porque eu estava perto dele e não falei nada para ele. Aquele ímpio que morre perto de você, que morre, e você nunca falou nada, o sangue dele, segundo a Bíblia, é seu. Está na sua mão. Mas, não diz que o ímpio, aquele que morre na ignorância, ele vai se levantar como salvo. Não diz isso. Ele morre na impiedade e vai para a condenação eterna. A ignorância não salva ninguém, não se luta. Explique isso para as pessoas. Só porque você não sabe se não é cobrado, não pense assim. Isso não é verdade, não. Outros dados mais alarmantes ainda. Apenas 5% daqueles que se convertem levam alguém para Cristo. 95% das pessoas nunca levou ninguém a Cristo. Ergam os seus olhos e vejam. Os campos já estão brancos. A gente acha tudo bem. Não, está tudo tranquilo. Eu sei como é que funciona isso. Só para você ter noção como funciona isso, algo bem básico assim. Experimente dar ao seu chefe o que você oferece a Deus. Experimenta. Para você ver quanto tempo de trabalho você vai ter. Experimenta isso. Faz o seguinte. Ou, experimente dar aos seus amigos o que você oferece a Deus. E veja quanto tempo você tem amigo. Experimente oferecer à sua família o que você oferece a Deus. E veja por quanto tempo você tem família. A gente acha que tudo bem com Deus. Não está. Ergam os seus olhos e vejam. Os campos estão brancos. Não estamos fazendo a nossa parte. Você percebe os campos brancos na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola? Nós precisamos erguer os olhos e ter paixão por essas pessoas. Elas estão perecendo, elas estão morrendo. Mas eu creio que a gente não entendeu ainda o que é o Evangelho. Nós só não testemunhamos porque a gente não entende o que é o Evangelho. Você de fato sabe o que é o Evangelho? Você entende por que você tem que falar? Você entende o que é que você tem que falar com essa música maravilhosa, Isaías 53? É isso a mensagem. É isso que tem que dizer para as pessoas. Olha só, o Evangelho é a boa notícia. É a maravilhosa notícia de que Deus, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, resolveu o seu pior problema, o nosso pior problema, que não é a crise, não é a solteirice, não é a falta de dinheiro, não é isso. Não é os rolos que você enfrenta dia a dia, não é isso. O nosso pior problema é o pecado, aquilo que nos afastava de Deus. Jesus resolve isso naquela cruz. Isto é Evangelho. Jesus, em sua morte, morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Isto é o Evangelho. É isso que você precisa contar para as pessoas. Elas não sabem disso. É isso. Olha, ergam os seus olhos e vejam os campos brancos. Isto é Evangelho. Como você pode se calar diante disso? É isso que as pessoas têm que ouvir. Então a nossa falta de testemunhar só pode ser por causa disso. Porque não entende muito bem essa mensagem. Não é crente chato, ficar falando um monte de besteira, um monte de coisa. Não é, fala só mensagem. Só fale da mensagem. Conte só o que tem que ser falado. Nós conhecemos a Bíblia. Nós oramos, ouvimos a palavra, frequentamos uma igreja. Nós fazemos isso umas 50 vezes por ano. Mas muitas vezes a gente não tem coragem de atravessar a rua para testemunhar para o não cristão sobre Jesus. Ergam os seus olhos e vejam. Talvez nos faltava essa informação do Evangelho. Talvez não sabia o que seja o Evangelho. O Evangelho é isso. Você precisa contar essa notícia para as pessoas. Falta-nos paixão. Talvez a mesma paixão que Raquel orava: Senhor, dá-me filho, senão eu morro. Que nem John Knox orava: dá-me a escorça para Jesus, senão eu morro. A sua oração é qual? Qual é a sua oração? Você consegue erguer os olhos e ver a sua oração é o qual? Pois é. A Bíblia nunca mandou pecadores procurar a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca de pecadores. Ergam os seus olhos e vejam. Os campos já estão brancos. Eles estão de fora, prontos para ser semeados. E o que nós temos feito? Nós precisamos ter paixão
pelos perdidos, para levar a palavra de Deus. Uma missionária há 20 anos no Congo disse que o que mais afligiu o coração dela não é a questão dos perdidos, mas a apatia da igreja em relação a esses perdidos. Eles estão se perdendo, indo para o inferno. Tem o que para comer hoje? Vocês entenderam? O campo está branco. Ergam os seus olhos e vejam. Olha o que está acontecendo. Mas talvez eu não sei o que falar. Você precisa, abra sua boca, conte a mensagem e Deus enche. A nossa desculpa tem sido essa. Mas sabe o que é? Porque eu não sei falar direito. É que eu não sei testemunhar. Eu não sei versículo de cor. E se mesmo assim você achar que você não tem nada, você pode dizer como aquele cego disse: eu sei de uma coisa, eu era cego, hoje eu vejo. Não sei quem foi, mas eu era cego, estou vendo agora. Você consegue dizer isso? Eu não sei, eu era cego, hoje eu estou vendo. Ergam os seus olhos e vejam, os campos estão brancos. É simples assim. Olha que interessante, né? Alexandre o Grande, ele morreu com seus 30 e poucos anos de idade, chorando, porque não havia mais terras para conquistar. E certa vez, ele fica sabendo que um dos seus soldados, covardemente, se esconde numa caverna na hora mais tensa de uma batalha. Ele ficou sabendo, tomar de uma ira profunda, ele foi confrontar esse soldado. Chegou no seu cavalo, até o soldado, ele olha para o soldado e diz assim: qual o seu nome, soldado? Ele diz: Alexandre, senhor. A ira ficou 2 vezes mais. Qual é o seu nome, soldado? Ele: Alexandre, senhor. Ou você muda de nome, ou você muda de conduta, meu chapa. Aqui não é assim as coisas funcionam. Agora, traga essa realidade para a nossa vida. Imagine que ali você está... Deus talvez pergunte para você. Imagine o Senhor Deus perguntando para vocês: qual é o seu nome? Quem você é? E você diz: eu sou cristão, Senhor. Quem é você, querido? Eu sou crente. Por que você não muda de nome ou de comportamento? Porque você não parece. Parou a pensar nisso? Que chato. Ergam seus olhos e vejam. Não é o que você fala, não é a sua maneira de falar, não é o seu conhecimento, é o poder da palavra de Deus na sua boca quando você a abre com a palavra de Deus. Ergam os seus olhos e vejam os campos brancos. Mas para isso, nós precisamos ter compromisso. Versos 35 e 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vejo os campos que já branquejam para a ceifa. O verso 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vocês entraram no seu trabalho. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que evangelizar, testemunhar, é uma ordem, não é um pedido. Faça algo por mim, Deus está mandando você fazer isso. Você não tem opção de não querer fazer isso. Isso é uma ordem. Foi Jesus quem disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Isso não é uma opção, é uma ordem. Sabe o que me intriga às vezes? O universo todo obedece a Jesus. Deus deu uma ordem ao sol, Jesus deu uma ordem ao sol, e ele para. Jesus deu uma ordem ao mar, ele obedece. Ele dá uma ordem ao vento, e o vento obedece. Ele dá uma ordem a uma planta, ele obedece. Jesus dá uma ordem a um verme, e o verme obedece. Ele dá uma ordem à igreja, e a igreja é a única a resistir o seu mandado. É inacreditável. Ergam os seus olhos e vejam, os campos estão brancos. Quero dizer para você que ou a igreja realiza a obra, ou a obra não será feita. Deus não tem outro método, não tem outra maneira. O método que Deus escolheu para salvar as pessoas é a igreja. Os anjos queriam falar sobre isso, os anjos queriam testemunhar, mas não podem. É a maneira que Deus escolheu a igreja, sou eu e é você. Ergam os seus olhos e vejam isso acontecendo. Erguei os olhos e vejo, os campos estão brancos para a ceifa. E eu vos enviei ceifar onde você não semeou. Só o Evangelho, entenda isso, meu irmão, minha irmã. Só o Evangelho pode trazer esperança para o homem. A gente não pode reter o Evangelho. O Evangelho é a solução para a nossa nação, é nosso bairro,
nossa escola, o Evangelho é a solução. Ergam os seus olhos e vejam. O apóstolo Paulo diz que nós somos devedores. Você sabe o que é ser devedor? A Bíblia diz que nós somos devedores. Você pode ser devedor de duas formas, duas maneiras. Quando você pega dinheiro com alguém, agora você passa a devedor. Ou quando alguém dá a você alguma coisa para você entregar a um terceiro, agora você passa a ser devedor. E diz a Bíblia que Jesus entregou para mim e para você um tesouro maravilhoso, para você entregar a quem de direito, ou seja, a toda a criatura, em todo o mundo. E se você não faz, você está furtando aquilo que Deus mandou na sua vida. Sabia disso? Você entende o que é ser devedor? Eu e você somos devedores. Por isso, ergue os seus olhos e vejam, os campos já estão brancos. Nós somos devedores. Devemos estar prontos e não podemos nos envergonhar, porque o tempo de Deus é agora. Não, mas tem tempo para fazer isso. Pois é. Jesus citou a questão de uma lavoura. Citou a questão de erguam os olhos e vejam os campos brancos. Está aqui o Rivael, que não vai deixar eu falar besteira, né? No campo, quando a colheita está madura, quando está pronto para você colher, o que acontece se você não colher? Estraga. Quando está pronto para colher e você não colhe, estraga. O que isso quer dizer? Se não ganharmos a nossa geração, nessa geração, teremos fracassado em nossa missão. Está pronto. Os campos estão brancos. E se você não faz, você perde. Passou do tempo. Já era. Você perdeu. Todo aquele trabalho foi jogado fora. Perdeu. Acabou. Foi por isso que Jesus não quis comer. Não que ele não estava com fome, estava com muita fome. Mas os samaritanos estavam chegando. Ele não podia perder aquela oportunidade de falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Ele nem quis comer. Morrendo de fome, chamando a comida para falar o testemunho do que Deus tinha que falar, do que Deus queria falar para ele. E olha o que os samaritanos dizem a respeito dele: mulher, agora não é mais por aquilo que nós ouvimos, e sim por aquilo que nós vemos, e nós queremos que ele de fato é o Messias. Eles viram de quem Jesus era. Não podemos perder oportunidade. Você parou para pensar quantas portas Deus abre para você testemunhar, para você evangelizar? Quantas portas tem diante de nós? Com quantas pessoas você se encontra todo dia? Com quantas você fala constantemente, todo dia, toda hora, todo momento? Eu fico feliz porque Deus abre algumas portas bem interessantes para a gente algumas vezes. Tinha um pessoal de um lugar que a gente queria, era para a gente orar, e há algum tempo já, tipo assim, a gente está orando agora lá, mas há um mês atrás a pessoa falou assim: olha, tem um pessoal lá da clínica que quer que vocês muito vão lá orar. Eu falei: nossa, que legal, a pessoa quer que a gente vá orar, né? Nossa, que legal. Nossa, vocês têm que aparecer lá para orar. Vocês têm. A hora que chegou lá para orar, olha, na verdade, a gente queria que vocês orassem aqui porque tem fantasma aqui dentro. Oh, Senhor, obrigado pelo fantasma. Oh, Deus, maravilhoso. Por isso era pressa. Não é para orar, é orar. Por isso que tem que orar. Olha, conta a história. Isso aconteceu de verdade. Está contando, né? Porque tem uma pessoa que estava limpando aqui, e aí a pessoa viu alguém passar correndo e entrar no banheiro. E a pessoa ficou no banheiro um tempão, ficou no banheiro. Aí a mulher queria ir embora, foi lá bater na porta, não tinha ninguém. Ah, essa mulher correu, tem fantasma aqui. E a porta foi aberta para você orar. Meu Deus, é bom demais, né, cara? Deus é muito, ele faz tudo, cara. Até deu um fantasma. Senhor, obrigado pelo fantasma. Legal, o fantasma. Valeu mesmo. Muito bom. Olha quantas oportunidades tem que aparece dia a dia. São bocadas que tem dia a dia. Olha só, você entrar, está pronto. Está fechado. Vamos lá orar. Vamos lá trocar ideia. Vamos sim, mas... Olha, você tem o Evangelho. É a única notícia que traz salvação, que traz a redenção, que causa mudança. O único Evangelho que pode resgatar da maldição e da morte. Então a gente não pode ficar quieto. Ergam os seus olhos e vejam os campos brancos. Quase sempre eu tenho a sensação de estar chegando tarde no lugar, cheguei atrasado, cheguei apavorado. Eu não sei se você teve esse privilégio de você chegar a tempo de você testemunhar para alguém antes de morrer. Não sei se já teve isso. Mais uma vez aconteceu isso com o meu avô. E você sabe que é muito complicado você evangelizar a família. Porque a família conhece você, sabe quem você é, sabe o que você fez, por onde você andou, sabe que pito você toca.
Eles sabem assim como é que funciona. E uma vez o pessoal me ligou da minha casa, já contei isso algumas vezes, dizendo que o meu avô ia morrer porque o boiadeiro do terreiro de Umbanda jurou meu avô de morte. 3 meses de vida ele vai morrer. Aí a gente me dizia, vai morrer. A única chance que a gente tinha era de ir para lá e testemunhar do Evangelho, confrontar o Evangelho. Cheguei lá, boa, é o seguinte, a Batatinha está sendo pro seu lado. A gente quer falar coisas de amor nessa hora. Eu vou falar isso outro dia. A gente erra muito nas pessoas na hora de evangelizar. A gente chega assim, você quer Jesus? Queira, vai. Ele está esperando você. Ele te ama tanto. Talvez por isso que as coisas não funcionam. Porque não é assim que funciona. Meu chapa, a Batatinha está te assando, cara. E o inferno espera você de braços abertos. Você sabe que pouco tempo te resta. Você está babando, filho. Você sabe o que eu estou falando. Você está apavorado, cara. Porque você não sabe de amanhã. Meu irmão, você tem noção das coisas erradas que você fez? De quanto abuso você cometeu? Porque eu sei, você sabe o que você fez. Meu chapa, se não se arrepender agora, meu irmão, você está pego. Sabe quem jurou você? Metade do inferno jurou você. Eles estão ansiosos esperando você. Então, talvez, se você se arrepender agora, talvez Deus aceite você. Porque Ele sabe que você está morrendo de medo agora. Mas, como Deus é misericordioso, talvez Ele aceite você. É assim que você evangeliza? Ou você quer Jesus? Porque aceita Ele. O que você quer para aceitar Ele? Vai acabar seu problema? Você vai ser feliz? Então vai, meu chapa. Vai assar mais batatinha sua. Vai ficar pior para você. Você entende porque a gente é odiado às vezes? Você entende porque eu sou... Meu Deus do céu. O povo me odeia, cara. Por causa disso, cara. Você não tem opção, cara. Você não tem opção. Ou você fala a verdade, cara. Ou a pessoa vai para o inferno. Mas graças a Deus, tipo assim, o bispo tem a vontade. Ele entendeu a situação. Ele se arrependeu do que já havia feito. Foi na pressão, mas é verdade que eu menti. Por onde você acha que vai? Ah, mas tadinho, é um senhorzinho de 85 anos, né? Mas o que ele fez até ali? Não se iluda, meu chapa. O diabo, você é bonitinho demais, o inferno. Você acha que o diabo pensa assim? Irmão, não tem conversa, cara. Não tem ideia. Pelo amor de Deus, entenda isso, cara. Não sou eu que digo isso, não. Isso é evangelho. O evangelho é assim que funciona. Então, por que eu vou falar sobre isso? Mas a maneira que a gente aborda as pessoas está errado. Ninguém vai aceitar. Tá bom, vai. Vamos arrepender. A pessoa vem para Jesus, mas não tem arrependimento. Não tem firmeza. Estou aceitando. Aceitando o quê, meu chapa? É Deus que tem que te aceitar. E se você ficar legal, se for verdade, talvez Deus te aceite. Não é que você aceite, não é que você não, meu chapa. É assim que funcionam as coisas. Mas, graças a Deus, eu tenho essa sensação sempre de eu quero chegar na hora. Eu não quero chegar tarde, não. Tomara que dê tempo. E graças a Deus, eu cheguei algumas horas bem tristes da pessoa. Se eu leite morte, querendo ver a coisa boa, sabe a coisa boa, filho? Ou se arrepende agora, meu chapa. O inferno está de braço aberto esperando você. Não tem o que falar, não tem outra coisa para dizer. Mas olha só. Você se lembra quando foi que você testemunhou de Jesus para alguém? Quando foi que aconteceu isso? Que você entregou um folheto, que você entregou uma Bíblia de presente para alguém. Olha, que Deus abençoe sua vida, quero que a verdade abra os seus olhos, quero que você conheça a verdade, e essa verdade liberte a sua vida. Quando foi de uma vez? Ou que você ofereceu uma oração para alguém que estava precisando desesperadamente perto de você. Olha, eu posso orar por você? Eu vi que você está chorando, está mal hoje, posso orar pela sua vida? Isso é evangelizar. Isso é testemunhar. E está com bolo? Eu passo longe. Essa é a hora de você chegar à pessoa. Esse é o momento de você atingir a pessoa. Na hora que ela está mais debilitada, e nessa hora você corre. Ergue os seus olhos e veja o campo branco. Quando foi que você sentou perto de alguém e falou sobre Cristo? Pegou um Uber e falou para o motorista de Jesus? Quando foi? Não tenho tempo não. Está apurado, atrasado agora. Não tem. É assim. Ergue os seus olhos e veja o campo branco. Quero concluir. Queria chamar aqui a frente de louvor também já. Provérbios diz: quem ganha almas é sábio. Que não há nada melhor e mais seguro investimento do que a salvação de pessoas. E é um investimento que você faz de consequência eterna. É muito bom você investir em pessoas no Evangelho. E a melhor maneira de você sarar uma igreja, ou de você restaurar sonhos, restaurar aquela alegria, é você testemunhar. Uma igreja ser missionária. Da saúde à igreja é necessário trabalhar. Porque a gente não faz isso, a gente fica brigando entre si.
Sabe, muitas são coisas que perdem tempo, muitas reuniões que não levam a nada. Vamos se reunir, fazer uma reunião, para decidir fazer uma reunião. Evangeliza, cara. Conte testemunho. Quero só que você pense sobre isso. Uma ilustração aqui. O que é que você faria se o presidente do Brasil chamasse você para representar o Brasil em qualquer lugar do planeta? O que você faria? Olha, eu quero que você venha representar o Brasil em... O que você faria? Eu vou pensar. Você ia pensar? Precisa pensar? Agora, o próprio Deus te faz um convite para você ser embaixador de Cristo aqui na terra. Qual é a sua resposta? O que é que está respondendo para Ele? Está feito esse convite. Esse convite para você é uma ordem, na verdade. Eu chamo você para ser embaixador do meu nome na terra. O que você vai fazer sobre isso? Vou pensar. Eu vou orar. Vai orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós erguemos os nossos olhos, ó Pai, e estamos vendo, ó Pai, os campos que já estão brancos. Mas em que haja um despertar, Pai amado, na nossa vida. Que possamos olhar, Deus, para aqueles que estão perdidos, ó Pai, sem o Senhor Jesus. E que possamos, ó Pai, ser movidos, ó Pai, com a compaixão. Que possamos, ó Pai, ser desafiados, ó Pai, e até testemunhar do Teu Evangelho, Pai amado, em nome de Jesus. Pai amado, que essa palavra fique ecoando, Pai, no nosso ouvido, Pai, essa semana, durante esse mês, Pai. Se nós estivermos, ó Pai, perto de alguém que está perdido, Pai, nos dá essa disposição, essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem para anunciar, para testemunhar do Teu Evangelho, Pai, porque que nós estejamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Paizinho, abençoa nossa semana, abençoa nosso trabalho. Nós queremos nos posicionar diante de Ti, Deus. E nós entendemos, ó Pai, que nós precisamos do Senhor desesperadamente em tudo que nós vamos fazer, Deus. Sinta-se à vontade no nosso meio nessa semana, Deus. Nós queremos ser dirigidos, ministrados pelo Teu poder, Senhor. E que o amor de Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso amado Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós e por toda a igreja, pela face da terra, hoje e por todo sempre, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.